Ainda de pé como você está, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 13. Isaías 6, 8 ao verso 13. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo e endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós a submetemos agora à revelação do teu Espírito Santo a cada coração que ouve, que recebe essa palavra, e te louvamos por aquilo que ela vai operar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Amados, nós estamos hoje encerrando essa terceira parte dessa série de mensagens baseado na visão da glória que Isaías teve do Senhor. Essa série de mensagens chamada O Impacto de Quando Deus se Revela. E na primeira mensagem nós falamos sobre o impacto que a nossa visão do mundo recebe quando nós temos a visão de Deus. Depois nós falamos sobre o impacto da visão que nós temos de nós mesmos quando nós temos a visão de Deus. E hoje eu quero conversar com você sobre o impacto da revelação que temos de Deus sobre a visão da missão. Como que a visão que temos da missão é impactada quando nós temos uma visão de Deus. E sabe, amados, via de regra, toda missão que o Senhor nos entrega, nos confia, é uma missão desafiadora. E quando nós lemos esse texto, nós aprendemos aí algumas lições e queremos ver como que o profeta, depois de ter visto o Senhor, ter tido aquela visão tremenda, como que a compreensão dele da missão, do propósito de vida foi tremendamente impactado. E a primeira lição que nós aprendemos aí é que a revelação sempre vem acompanhada de uma missão. Preste atenção nisso, a revelação sempre vem acompanhada de uma missão. Veja comigo o verso 8, diz: depois disto, depois do quê? Depois de ele ter visto o Senhor e ter a sua visão do mundo, a sua visão de si próprio, dramaticamente afetadas, agora além da visão, Isaías ouve o Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabe, amados, o Senhor agora está declarando que tem uma missão, quando ele diz: a quem enviarei? O Senhor, na verdade, ele busca quem irá responder à missão. Quando nós olhamos para homens como Moisés, que teve uma revelação do Senhor, Jeremias, Saulo, Ezequiel, cada um deles teve uma revelação de Deus. E depois que tiveram uma revelação, na sequência eles receberam uma missão, e essa missão definiu o propósito de vida deles. Quando você recebe uma revelação de Deus, a revelação, ela não vem simplesmente para você dizer: ah, que coisa legal, extraordinária, achei muito bonito, achei isso sensacional. Não, quando você recebe uma revelação de Deus, junto com essa revelação vem uma missão. O Senhor vai te confiar uma missão. E eu queria falar com você que se a revelação que eu tenho de Deus não produz em mim um senso de missão, algo está muito errado comigo. Deus não vai se revelar para você sem um propósito. Quando Ele se revela, Ele vai te confiar uma missão.
E talvez é hora de nós nos perguntarmos: qual é a missão? Para que eu ainda estou nesse mundo? Porque se Deus se revelou para você e não tivesse um propósito, Ele arrebataria você, você faleceria e acabaria o teu tempo aqui. Mas por alguma razão o Senhor faz com que você permaneça. É porque Ele tem uma missão. E nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos pensar sobre isso. Isaías teve a revelação de Deus e em seguida ele ouve o Senhor dizendo: quem irá por nós? E nessa manhã o Senhor pode estar falando com você: quem irá por mim? Quem irá por nós? Quem irá cumprir a missão? Você precisa se perguntar: por que eu estou nesse mundo? Qual é a minha missão? A segunda lição que nós aprendemos com esse texto de Isaías é que o Senhor então aguarda uma resposta. Versículo 8 diz que Isaías então responde dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, o Senhor se revela, o Senhor apresenta a missão e agora o Senhor aguarda uma resposta. Porque é possível, queridos, que nós saibamos que há uma missão a ser cumprida. É possível que nós tenhamos o entendimento de que o Senhor está buscando alguém para responder a esse chamado. E aí, qual é a sua atitude e a minha atitude? Qual deve ser a nossa atitude? Qual foi a reação de Isaías? Isaías respondeu ao Senhor dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, eu vou te obedecer, eu vou cumprir a missão. Você já parou para pensar qual é a missão que o Senhor tem para você? E qual é a resposta que você tem dado? Porque muitos sabem que existe a missão, existe um chamado, existe uma tarefa a ser cumprida, mas pensa e diz: não sei se eu quero ir. Eu acho que não. Homens de Deus disseram isso. Moisés disse: Senhor, envia outro, eu não. Lembra? Jeremias disse: Senhor, escolhe outra pessoa, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Talvez muitos de nós, diante desse entendimento que há uma missão, que há um chamado, a gente pode decidir dizer: não quero ir. Foi o que Jonas fez. O Senhor fala: Jonas, levanta-te, vai a Nínive e prega para aquela cidade, prega para os ninivitas. E Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Porque nem todo mundo que sabe que existe uma missão responde a essa missão dizendo: Senhor, eis-me aqui, como Isaías fez. E que o Senhor encontre em mim e você nessa manhã corações dispostos a dizer: Senhor, conta comigo, eu digo sim a esse chamado. Você está disposto a isso? Qual é a resposta que você tem dado? E a terceira lição que nós aprendemos é quando a gente começa a entender a natureza da missão. Queridos, essa missão que o Senhor confiou a Isaías era algo surpreendentemente muito diferente daquilo que Isaías imaginava. Porque a missão aqui era pregar para que o povo não cresce. A missão aqui era pregar para que o povo tivesse o coração endurecido. Veja comigo os versos 9 e o verso 10. Então ele disse: vá, diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Veja, essas palavras que o Senhor manda Isaías apregoar vão ser repetidas pelo menos mais 7 vezes pela Escritura. Nós vamos ver o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, os dois no Antigo Testamento falando essas mesmas coisas. Tem olhos para ver, mas não veem. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Nós vamos encontrar 5 vezes no Novo Testamento o Senhor Jesus repetindo exatamente as mesmas palavras de Isaías, relatado por cada um dos evangelistas.
Mateus, Marcos, Lucas. E nós vamos encontrar o evangelista João relatando também essas palavras de Isaías. E mais tarde nós vamos encontrar também o apóstolo Paulo fazendo menção das mesmas palavras de Isaías. Agora imagina uma missão como essa: Isaías, eu estou te enviando para que você pregue a minha palavra, a fim de que o povo não creia. Você pregue a minha palavra a fim de que o povo não te ouça. Vai lá pregar minha palavra para que eles não se convertam, para que eles sejam condenados. Que missão difícil. Essa não é uma missão agradável. Quem gostaria de sair pregar o evangelho sabendo que você vai pregar e as pessoas vão repudiar a mensagem? Quem gostaria de sair para pregar a mensagem nessa missão, sabendo que a pregação ia produzir um endurecimento de coração? Na verdade, essa era uma missão, do ponto de vista humano, muito impopular. Porque nós pregadores, o que nós esperamos quando nós pregamos a palavra, é que as pessoas respondam a essa palavra. É que as pessoas abram o coração, acolham a palavra e tenham o coração transformado, mudado. É isso que a gente deseja. As pessoas estão buscando realizar a missão com esse propósito, mas aqui a missão foi dada e a gente fica sem entender: como assim? Mas por que, Senhor? E pregar, ser rejeitado na sua pregação, o povo fechar os ouvidos, ter o coração endurecido. Sabe, amados, o que nós aprendemos com o texto de Isaías é que nem sempre a missão é algo que nos agrada. O Senhor não está confiando uma missão a você para agradar o teu coração ou para agradar o coração daqueles a quem você vai proclamar a palavra. A missão que nós cumprimos é para agradar o Senhor, para fazer a vontade de Deus. E sabe, como eu disse antes, nem sempre a missão é algo que nos agrada e certamente não é algo fácil. Aliás, eu não conheço nenhuma missão dada pelo Senhor que alguém disse: foi fácil demais. Muitos que foram chamados quiseram desistir da missão. E a pergunta para você nessa manhã: você está disposto a cumprir a missão, por mais difícil que ela seja, por mais desconfortável que ela seja, e permanecer fiel a esse chamado até o fim? Esse foi o desafio que o Senhor apresentou a Isaías. Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que Isaías responde, diz: eis-me aqui, o Senhor vai revelar essa missão. Talvez Isaías ficou muito surpreso, talvez não, certamente ele ficou surpreso, como nós vamos ver no texto. E talvez você aí está se perguntando: mas por que essa missão? Por que essa missão de pregar para endurecer o coração das pessoas? Por que essa missão de cegar os olhos das pessoas? Por que essa missão de ensurdecer os ouvidos, endurecer o coração, para que não se convertam? Senhor, a tua vontade não é que as pessoas se convertam? Por que o Senhor está enviando então um profeta para fechar os olhos, fechar os ouvidos, endurecer o coração das pessoas? Não faz sentido. Mas, queridos, a razão dessa missão era devido à rejeição do povo de Israel à palavra de Deus. E quando nós vemos a citação das palavras de Isaías nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, elas aparecem num contexto em que os discípulos se aproximam de Jesus, quando Jesus começa a trazer o ensino por parábolas. E aí eles diziam assim: Senhor, por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E aí a resposta de Jesus é a seguinte: para que vendo, vejam e não percebam. Ele cita Isaías. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Mas Senhor, o Senhor não veio para salvar as pessoas. O Senhor não veio para pregar uma mensagem para que as pessoas se arrependessem e se convertessem? Como assim? Por que o Senhor fala? E o Senhor Jesus fala assim: olha, para vocês é dado a conhecer os mistérios do reino, mas para os que são de fora,
O propósito da parábola, da minha mensagem, é para que ouvindo, ouçam e não entendam, vendo, vejam e não percebam, e nem se convertam. Mas por que vendo não perceberiam? Por que ouvindo não entenderiam? Não se converteriam e não seriam perdoados? Para a gente entender o que Jesus está falando, assim como Isaías falou. Lembra que nós falamos há 2 mensagens atrás que Isaías, o nome de Isaías significa Jeová salva. É o mesmo significado do nome de Jesus. Nós temos Isaías, um profeta no Antigo Testamento, enviado com uma missão, declarando essa palavra para que vendo, vejam e não entendam, ouvindo, ouçam e não percebam, nem se convertam, nem sejam curados. E aqui nós temos agora Jesus no Novo Testamento falando a mesma coisa. Como que a gente entende? Por que eles não perceberiam? Por que não entenderiam? Por que não se converteriam e seriam perdoados? A resposta está em Mateus capítulo 13, verso 15. Jesus diz: porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Se tivessem um coração humilde, quebrantado e arrependido, poderiam ver, ouvir, entender, se converter e ser salvos. Então aqui nós começamos a entender o propósito dessa missão e o porquê que o Senhor estava declarando que as pessoas ouviriam e não entenderiam. Porque eles já tinham um coração que rejeitava a palavra de Deus, que rejeitava a vontade de Deus. Então, amados, eu e você nos tornamos responsáveis se aceitamos ou rejeitamos a verdade anunciada. A minha atitude ao ser confrontado pela verdade definirá se eu tenho um coração humilde, quebrantado, que aceita a palavra, ou se eu tenho um coração endurecido e obstinado, que rejeita a palavra. Daí, quando o coração se revela endurecido, a missão de pregar a palavra deixa de ser para que haja conversão e passa a servir como juízo contra aqueles que rejeitaram a palavra. É isso que Jesus vai falar no capítulo 12, quando o evangelista João também cita as palavras de Isaías. Jesus vai falar em João 12, 48: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então perceba que a pregação da palavra de Deus, quando ela é lançada sobre um coração endurecido, obstinado, orgulhoso, rebelde, desobediente, que não quer acolher a palavra de Deus, essa palavra ela serve como um testemunho, como um juízo que virá contra aquela pessoa, por havê-la rejeitado. Então eu pergunto para você, como você se sente ao saber que a sua missão de pregar será usada em juízo contra os que rejeitaram a mensagem? Como você se sente a esse respeito? Quinta lição que nós aprendemos com essa mensagem. Bom, se Jesus está falando que as pessoas ouviriam e não perceberiam, veriam e não entenderiam, para que não se convertessem, não fossem curados, por que esse coração estava endurecido? Como que se deu essa rejeição à palavra de Deus? E para a gente entender isso, nós precisamos ler a citação que o evangelista João fez das palavras de Isaías. Veja comigo aí em João capítulo 12, a partir do versículo de número 36. Palavras de Jesus: enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Aí o evangelista vai seguir a sua narrativa e vai dizer: depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Preste atenção. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Veja, Isaías viu a glória de Deus e falou a respeito do Senhor. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos, o que a palavra está nos ensinando aqui é que a rejeição à palavra, que torna um coração duro, rebelde, cuja pregação virá como testemunho para juízo contra aquela pessoa, essa rejeição acontece de duas formas, segundo o relato de João aqui. Primeira forma é quando, tendo visto tantos sinais e manifestações da graça, do favor, da bondade, do poder de Deus, as pessoas seguem obstinadas sem crer. Preste atenção, porque isso é muito importante. Porque tudo aquilo que Deus opera na sua vida, toda manifestação de graça, de favor, todo livramento, toda provisão, toda bondade, todo sinal, todo milagre, tudo aquilo que Ele fez, se você ignora, se você não lembra disso e você segue vivendo uma vida de obstinação longe, fora dos caminhos de Deus, você está atraindo para você uma pregação que será juízo. É o que João fala aqui. Olha, eles viram tantos sinais, e mesmo tendo visto tantos sinais e prodígios, tantos milagres, eles continuaram sem crer. A pior coisa que um coração pode reagir, a pior forma que um coração pode reagir, é, uma vez tendo visto a manifestação do poder de Deus, seguir duvidando do Senhor. E a segunda forma de rejeitar a palavra é aqueles que creram, até creram, viram sinais, viram os milagres, ficaram impressionados e creram, mas não foram corajosos o suficiente para assumir uma aliança com Deus. Eles seguiram intimidados, com medo. Eles creram, mas não confessaram, não assumiram, ou por medo, como diz, aquelas autoridades estavam com medo de serem expulsas da sinagoga, ou porque amaram mais a glória desse mundo. Então pode ser que haja pessoas que ouviram a palavra, que viram os sinais, que creram, mas decidiram não assumir um compromisso com o Senhor, porque isso lhe traria um custo, porque sofreriam rejeição, talvez da família, talvez dos amigos, talvez de outras pessoas. Talvez essa pessoa perderia alguns privilégios e ela não está disposta a isso. Então ela diz: bom, eu creio, mas eu prefiro ficar na surdina. Eu prefiro que ninguém saiba que eu creio. Eu prefiro não assumir um compromisso com Deus, porque senão eu vou ter prejuízos. Isso também é rejeitar a palavra. Então, nem todos aceitarão a sua pregação quando você sair na missão de anunciar a palavra de Deus. Apesar de tantos sinais e evidências do favor de Deus pela vida das pessoas, nem todos aceitarão. Você está preparado para a rejeição das pessoas, a mensagem que você anunciar? Sexta lição que nós aprendemos com Isaías sobre o impacto da visão que ele teve de Deus, sobre a visão que ele tem da missão. Isaías fica tão impressionado com aquela missão que o Senhor o confia, que ele pergunta para o Senhor: mas Senhor, até quando o coração desse povo vai ficar endurecido? Até quando tudo isso que o Senhor declarou vai seguir acontecendo sobre esse povo? É o que diz o versículo 11, Isaías 6:11. Então eu perguntei: até quando, Senhor?
E aí, para a gente entender essa questão do tempo, essa é uma questão crucial na nossa relação com a visão que nós temos de Deus, o impacto que essa visão tem sobre a missão, a compreensão da missão e o propósito para a minha vida em relação ao tempo de execução dessa missão, de cumprir a missão. Para a gente entender isso, vamos ver o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do verso 23, quando o apóstolo Paulo também cita as mesmas palavras de Isaías. Em que contexto? Para a gente entender a questão do tempo, porque aqui se abre uma janela especial, que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Paulo está preso em Roma, numa casa que ele alugava, e aí vieram alguns judeus, e ele começa a falar sobre esses judeus, a apresentar a sua defesa, e os judeus marcam para voltar um outro dia para escutar mais sobre o que Paulo tem a dizer. Então acompanhei o texto comigo, Atos 28, a partir do verso 23. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então desde a manhã até a tarde lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros porém continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras. Preste atenção nas palavras de Paulo. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus ofereceu, que Deus oferece, foi agora enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então Isaías estava preocupado sobre a duração do tempo referente ao endurecimento do coração do seu próprio povo, do povo judeu. E no capítulo 11, que é um capítulo que Paulo escreve essa carta aos Romanos, Romanos capítulo 11, Paulo vai tratar sobre o futuro de Israel, do seu próprio povo, e escrevendo lá no versículo 25, Romanos 11, 25, ele diz assim: veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, até se cumprir o tempo dos gentios, que é o tempo em que nós vivemos. Então o que aconteceu? A rejeição, o endurecimento do povo quanto à mensagem do Senhor, fechou-lhes o tempo da oportunidade e abriu-se a janela da oportunidade para os não-judeus, para nós, para os gentios. E o Senhor fala, e Paulo diz: eles ouvirão a mensagem, eles acolherão, eles receberão, eles não terão um coração endurecido, e eles se converterão, os olhos deles serão abertos, os ouvidos deles serão destampados, o coração deles se quebrantará, eles serão salvos, alcançados e curados, porque vocês tiveram um coração endurecido. Queridos, nós estamos vivendo esse tempo, essa é a dispensação da graça, esse é o tempo dos gentios. A igreja do Senhor, ela transcende o povo judeu e ela agora alcança as nações, povos, línguas e raças. E o Senhor é enviado, o Senhor nos envia dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. Então, o que nós precisamos entender é que na missão nós encontraremos pessoas rejeitando o tempo da oportunidade, rejeitando a oportunidade de se arrepender. Isso é muito sério, porque quando você prega e a pessoa rejeita, você prega de novo e a pessoa rejeita, aquilo lá vai acumulando juízo contra ela. Escrevendo a uma das igrejas relatadas no Apocalipse capítulo 2, verso 21, o Senhor, falando acerca de uma mulher que se chamava Jezabel, ele diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade.
O Senhor nos dá oportunidade, tempo para nos arrependermos. Mas se nós permanecermos obstinados, rejeitando a oportunidade da graça, haverá um endurecimento do coração, e essa oportunidade ela vai ser transferida para uma outra pessoa. Pergunte-se: por quanto tempo mais vou resistir ao Senhor naquela área da minha vida? Pode ser que o Senhor está insistindo com a área da sua vida, para que você se arrependa, para que você se converta, para que você abra mão daquele padrão de vida que não agrada ao Senhor. E você tem resistido. Cuide para que não haja um endurecimento e você perca a oportunidade. E por último, queridos, a sétima lição que nós aprendemos quanto à missão que Isaías recebe do Senhor é: e depois desse endurecimento, o que vai acontecer? Porque nós estamos vendo esse tempo que fechou-se a janela da oportunidade para os judeus e abriu-se para os gentios. E depois desse tempo, porque Isaías pergunta: até quando, Senhor? E o Senhor responde a ele, diz: olha, até que se cumpra o tempo dos gentios. Esse tempo está se cumprindo, está chegando ao fechamento desse tempo, está chegando a uma conclusão. E aí Isaías, ele olhando para o futuro, ele está preocupado, ele diz: mas e depois, o que vai acontecer? Como quem diz: e o povo judeu? E o meu povo? E esse povo de coração duro, de olhos cegados, de ouvidos tapados? O que vai acontecer com esse povo? E a resposta está lá no último versículo do texto que nós lemos, Isaías 6,13. O Senhor responde: como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados, porque daí, queridos, veio juízo sobre Israel. O povo foi levado para o cativeiro, o templo foi destruído, toda aquela glória que eles viveram nos dias de Davi e Salomão, tudo aquilo foi perdido. Toda aquela riqueza e poderio militar vividos nos dias de Isaías e do rei Uzias, tudo aquilo foi tomado, levado em cativeiro. Mas o Senhor diz: depois de derrubados ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. O que o Senhor está dizendo? Que depois de lidar com os gentios, depois de se cumprir o tempo dos gentios, o Senhor voltará a lidar com Israel. E eles reconhecerão que Jesus é o Messias, e se arrependerão, e haverá restauração. Isso está bem claro no texto de Romanos 11, 26 e 27. Quando Paulo, falando sobre o futuro de Israel, vai dizer: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Concluindo essa mensagem, queridos, a revelação é acompanhada de uma missão. O Senhor aguarda a nossa resposta a essa missão. A missão não é fácil, mas tem um propósito, tem uma razão. A missão não é para agradar a homens, mas a Deus. Ela tem um tempo e cumprirá o desígnio do Senhor. E a nossa missão, diante da revelação que nós temos de Deus, quando nós saímos em missão para cumprir essa missão, o que nós anunciarmos para aqueles que são humildes de coração, a nossa missão resultará em vidas convertidas, em almas salvas, em salvação àqueles que recebem a palavra. E aos de coração duro, a nossa pregação vai resultar em juízo. Então nós encerramos aqui essa compreensão do que significou aquela revelação da mensagem que Isaías, da visão que Isaías teve da glória de Deus. A visão do mundo foi impactada, a visão que ele teve de si mesmo foi impactada, e a visão que ele teve da missão foi impactada. Que o mesmo possa acontecer comigo e com você, que a revelação que nós temos de Deus possa impactar a forma como que nós vemos o mundo, a forma como que nós vemos a nós mesmos, e a forma como que nós vemos e respondemos ao chamado para cumprir a missão. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Você pode sair daqui nessa manhã dizendo: Senhor, a despeito da dificuldade que possa ser a missão,
eu quero dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser fiel à missão, eu quero cumprir essa missão. Senhor, dure o tempo que durar, entendendo que o tempo do Senhor é perfeito, e a missão cumprirá o propósito para o qual ela foi designada, e eu quero ser parte desse projeto, Senhor, sendo fiel com o Senhor até o fim. Abra os seus lábios, comece a falar com o Senhor. Graças te damos, Pai, pela tua palavra, por aquilo que aprendemos nesses 3 domingos sobre a revelação que Isaías teve da glória do Senhor, como que a visão que ele teve do mundo foi impactada, como que a visão que ele teve de si mesmo também foi tremendamente impactada. E agora, Pai, como que a compreensão que ele teve da missão, do chamado, foi impactado. Senhor, todos nós temos um chamado, cada um de nós temos um propósito, porque um dia o Senhor se revelou a nós, e com a revelação vem uma missão, e o Senhor aguarda uma resposta, o Senhor aguarda um posicionamento, o Senhor aguarda aqueles que vão dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, envia-me a mim, Senhor, lá no meu lugar de trabalho, Senhor, lá na minha profissão, lá na minha escola, lá na universidade, lá na minha vizinhança, Senhor, entre a minha parentela, eu sou um enviado, eu sou um missionário do Senhor, e eu estou aqui para cumprir a missão, Pai, porque eu tive a revelação do Senhor. Conta comigo, Pai, que através da minha vida, Pai, aqueles que têm um coração humilde, quebrantado, recebam, acolham a sua palavra e sejam curados, e sejam transformados, e se convertam ao Senhor. E aqueles, Pai, que são orgulhosos e têm um coração rebelde, Senhor, que eles tenham o testemunho de que não lhes faltou a oportunidade, mas por terem endurecido o coração, fechou-se para eles a oportunidade, que passa a ser aberta para outros que querem receber a tua palavra. Dá-nos essa compreensão dessa responsabilidade. Te louvamos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.